Gabriel é um capítulo à parte, né, gente? O Gabriel, pelo amor de Deus, né? O Gabriel é autocrítica zero. Esse rapaz ficou na reserva 2 anos do Flamengo e em nenhum momento ele deu um sinal de que, cara, eu não estou bem, eu preciso melhorar. Não. Me arrependo do dia que eu fui no Mineirão te encontrar lá. Me arrependo. Maldita hora que o Gabigol, Henrique Silas Fio, o Henrique Almeida, maldita hora que o Gabigol vestiu a camisa do Cruzeiro. Maldita hora. O Gabigol entrou pra quê? Pra fazer gol, não é isso? Aí tem uma penalidade máxima pra matar o Corinthians na disputa de pênaltis, pra matar o Corinthians. Fala pessoal, mais um vídeo. E o Gabigol, hein? Foi massacrado pela mídia. Só porque errou um pênaltizinho ré de nada, rapaz. Que isso? Vamos ver aqui o que a mídia está repercutindo ainda. Né, o Gabriel, pelo amor de Deus, né? O Gabriel é autocrítica zero. Esse rapaz ficou na reserva 2 anos do Flamengo e em nenhum momento ele deu um sinal de que, cara, eu não estou bem, eu preciso melhorar. Não. Contra o Atlético Mineiro. Felipe Luiz. O Felipe Luiz bancando ele. E ele jogando nada. E o Felipe bancando ele. E bancando sim, porque gostava dele, eram amigos, e aí confiou e tal. Como não fez com o Juninho, por exemplo, coitado, que está indo para o México agora, para o Pumas, e que nunca tinha chance. E outros jogadores, né? O Vinha não joga, não está bem, não joga. O Gabriel estava mal, mas ficava no time. Era evidente que ele acreditava no Gabriel e tinha uma relação próxima dos dois. Ok, deu certo. Então, palmas para o Felipe Luiz, tal, fez os gols e tal. Jogo de ida. Jogo de volta, lá em Belo Horizonte. Ele estava muito mal, ele sai. O que acontece no vestiário? Um mal-estar no vestiário. Porque ele não tem a capacidade de pensar, cara, eu não estou jogando bem, já fui herói lá no Rio. Se o time ganhar o título aqui, eu sou herói do título, eu fiz os gols decisivos no Rio. Não, teve forrobodó lá no vestiário. Até meio que ficou mal ele, má situação dele com o treinador. O Flamengo ganhou a competição. Aí ele sai e fala, eu estou indo embora, vou para o Cruzeiro. Gente, dentro do campo. O time acabou de ser campeão, o cara traz para si as atenções. Em 2023, o Flamengo perde um jogo decisivo, o primeiro jogo para o São Paulo. Ele não joga nada. Um erro do São Paulo ele tendo escalado naquele jogo, um erro crasso. Vai para o banco. Aí ele sai vaiado por parte da torcida, quando ele passa ali, ele é vaiado. O que ele faz? Vai lá na coletiva e mandar beijinho pro Dorival Júnior. Aí aqui no Morumbi, no jogo de volta, o Flamengo perdeu a final, porque foi empate, perdeu o título. Ele dá entrevista ali na zona mista e fala, não, o Dorival gosta muito dele e tal, dei beijo, como quem diz. Faria de novo. Então, assim, nada importa. A torcida não importa, o clube não importa, a camisa não importa nada. É o que eu penso e acabou. O resultado disso está aí ontem. É uma espécie de um castigo por uma conduta muito individualista e de uma ausência total de autocrítica. Isso eu acho que explica essa decadência terrível de um jogador que agora, ele só fazia uns gols. Não. Em 2020 ele jogou pra caramba. Em 21 ele jogou muito quando o Flamengo ganhou o Brasileiro com... Ele foi o melhor jogador com o Rogério Ceni. E decidiu vários jogos, não só de fazer o gol, não, de criar jogadas, de se movimentar, 19, inversões. Né? O Dorival 20, jogando 21, com o Pedro, o Dorival com o Pedro bem. jogou muito bem. Ele teve ótimos momentos. Mas nos 3 últimos anos, ele se adaptou de tal forma ao banco. Os bancos de reserva são muito confortáveis, né? Aquelas poltronas. Ele se adaptou de tal forma, né? Que ele ficou ali, agora ele é ali que ele fica. E o detalhe, esses dias que antecederam a partida decisiva de ontem, o que tinha vira e mexe no meio? De onde que vem isso? É gente cercando, que só pode ser amigo do jogador, assessor, sei lá quem, empresário. Não, porque o Gabriel... Ontem eu vi um vídeo num site aí, o rapaz falou uns 3 minutos sobre o Gabriel, nenhuma notícia, só disse que talvez ele não fique, que ele quer minutos. Gente, quer minuto, joga, cara. Quer minuto perdendo pênalti decisivo? Então, assim, o que acontece com ele não é casual. E é lamentável, porque ele é foi pelo menos um ótimo jogador, que está jogando no lixo a carreira dele por uma conduta muito individualista, sem autocrítica alguma. Um cara que ganha 2 milhões de reais por mês, ele é obrigado a resolver o jogo. Ele é obrigado. Obrigado, é impressionante, cara. Teve cara falando que a gente não é cruzeirense, velho, por causa disso. Porque as Gabizetes, ui. Me arrependo do dia que eu fui no Mineirão te encontrar lá. Me arrependo. Maldita hora que o Gabigol, Henrique Silas Fio, o Henrique Almeida, maldita hora que o Gabigol vestiu a camisa do Cruzeiro. Maldita hora. Ô Breno, e a gente lamenta, né, o resultado, partida na mão, né, pelo primeiro tempo, e depois o Cruzeiro com o resultado na mão 2 vezes, né, durante o jogo, teve a oportunidade de liquidar a fatura e não fez, e depois na cobrança de pênalti, última cobrança ali, o Gabriel acabou rolando a bola pro goleiro, foi isso que ele fez, ele não chutou o pênalti, né, ele rolou a bola pro Hugo Souza cair,
e fazer a catada. Mas em relação ao Gabriel, eu fico muito tranquilo, porque as pessoas que acompanham aqui no canal, todo mundo sabe qual que é a minha opinião em relação ao Gabriel Barbosa. Eu sempre fui muito coerente em relação à minha opinião no que se refere ao Gabriel. Muito. Inclusive no jogo que ele fez gol, se eu não me engano, contra o Red Bull Bragantino, eu falei assim, olha, ele quase teve um AVC ali para chutar com o pé direito. O Gabriel não tem condições de usar a camisa do Cruzeiro, inclusive hoje. Antes da bola rolar... Pode soltar a notícia, Gabigol, pode chegar perto do seu empresário, pode falar o que quiser, porque eu por mim, acabou. E que os grupos do Cruzeiro que eu tô vendo aqui, ninguém aguenta mais esse cara. Eu não aguento mais. Pode vazar. Tira da sua vida. Esquece que você vestiu a camisa do Cruzeiro Esporte Clube. Esquece, porque eu tô aqui com você, ó. Eu já não aguento mais você vestir a camisa do Cruzeiro. Senhor Pedro Lourenço, por favor, manda esse cidadão pra fora do clube, porque não dá mais, velho. Não aguento mais. Eu não dou conta mais. Mas o que eu não aguento, Henrique, é a má vontade, é o querer. Ele não quis bater o pênalti bem batido. Ele não quis, ele quis recuar a bola pro goleiro. Mas ele só bate pênalti assim, essa que é a questão. Se a gente pegar os pênaltis do Gabriel no Cruzeiro, ele só bate dessa forma. E naquele momento ali, precisava bater com força. É hora de fechar o caixão, fechar a tampa do caixão. Você não pode bater o pênalti, correr pra bola com tanto descomprometimento. A forma como que ele bateu na bola e cobrou esse pênalti revela o comprometimento que esse sujeito tem com a camisa do Cruzeiro. E aí, ao longo dessa semana, a gente vai ter oportunidade de ficar falando desse assunto, porque é o que vai acabar prevalecendo, mas é um jogador que não se encontrou no Cruzeiro, é um jogador meia boca e que posa de craque. E o Cruzeiro caiu no canto da sereia e paga para esse sujeito mais de 2 milhões de reais por mês para ele fazer isso daí e jogar a nossa temporada no lixo. Depois de uma apresentação espetacular do Cruzeiro, mesmo com o segundo tempo mal, mas se impôs na casa do adversário, principalmente no primeiro tempo. Depois das cobranças de pênalti, o Matheus Pereira abrir a série convertendo o pênalti e o Cássio pegando a primeira cobrança do Corinthians. Ali você é só administrar, Você assegurou a vantagem numérica na cobrança de pênalti na primeira batida. Era você simplesmente administrar. O Wanderson é um jogador que não atua desde o confronto contra o Palmeiras. O que ele fez hoje? Bateu o pênalti de segurança. E aí, meu amigo, você perde o último pênalti da série, como foi o Gabriel, e acha que nas alternadas vai dar bom. Futebol, a motivação, fala tudo. E o Corinthians voltou pro jogo e o Hugo Souza pegou a cobrança do Wallace, que também, gente, vamos aqui falar a verdade. Sabe qual é a verdade, Henrique? Perdemos para nós mesmos de novo. Nós perdemos para nós mesmos de novo. De novo. Por displicência de um jogador. Porque o Wallace, cara, beleza, o Wallace todo mundo já sabe que esse cara não vai ficar mais. Coitado dele também. O cara tem, assim... Eu não vejo tanta má vontade do Wallace como eu vejo do Gabigol. Eu não vejo. Eu vejo o Wallace às vezes tentando, mas às vezes ele não está conseguindo. Às vezes um problema familiar, não sei. Não me interessa. Também que não vista mais a camisa do Cruzeiro. Mas a situação do Gabigol, eu não aguento mais. Eu não quero mais esse cara no Cruzeiro. Senhor Pedro Lourenço, professor, se eu chegar esse vídeo no senhor, só me desculpa os palavrões, mas eu não aguento mais fingir aquilo que eu sou. Não aguento mais. Quem quiser ficar no canal, fica. Quem não quiser, paciência. Felizmente. Na verdade, quem quiser, o Gabriel vai morrer abraçado. Porque, e eu falei com vocês ontem, falei assim, gente, final de ano, eu vou colocar na mesa todo o conteúdo que a gente tem de Gabriel ao longo desse ano, e as pessoas criticaram covardemente a gente. Se nós pegarmos os nossos vídeos, as nossas lives, a forma de analisar o futebol desse rapaz ao longo desse ano... criticados. Aeronauta foi um dos poucos canais que bancamos que nós não aguentávamos mais Gabigol. E aí, a maioria da mídia não falou isso. Não, e a situação é a seguinte, Breno, passar a palavra para o Silas aqui também, mas se você achar, né, que algum torcedor ainda vai sair em defesa desse sujeito, aí, meu amigo, pega sua malinha também e vai embora junto com ele, porque no Cruzeiro não cabe mais. O Gabigol entrou pra quê? Pra fazer gol, não é isso? Aí tem uma penalidade máxima para matar o Corinthians na disputa de pênaltis. Para matar o Corinthians, ele rebola para bater. Ai, mas ele sempre bate assim, meu querido. Presta atenção. O Hugo Neneca é um dos maiores pegadores de pênalti no futebol brasileiro. Muda a porra da batida, cara. Muda a forma de bater.
Aí rebola, bate devagar, meia altura, e aí já era. E sei lá, se isso aí não queima definitivamente o filme dele com a torcida aí. Porque o torcedor tá pistola da cabeça. Aí quando o Wallace foi pra batida, eu juro que eu falei com a minha esposa, vai errar. Vai errar. Não tá com confiança, gente. Não consegue jogar desde que chegou. Aí o Wallace também perde. Acho que é fim de linha. Torcedor, eu acho que perdeu a paciência de vez com os dois aí no Cruzeiro, sabe? E nem é só pelos pênaltis perdidos, não. Os dois pelo péssimo custo-benefício, né? O Gabigol, gente, foi contratado para fazer aquilo que ele fracassou hoje, ué. É só isso. E todo investimento nele para rebolar na hora de bater um pênalti. No pênalti mais importante da temporada. Estão de brincadeira. Agora, para fechar, tá? Pelos discursos do Léo Jardim na coletiva e do Pedro Júnior na zona mista, só acho, mais uma vez, não tem nenhuma informação, é achismo diante do que disse o Pedro Júnior, principalmente na zona mista. Ele diz que só o Léo Jardim pode dizer se fica ou não, ou seja, não existe certeza de permanência. E o que caminhava para ser um final de ano espetacular para o torcedor do Cruzeiro, sabe como é que esse final de ano termina? Com decepções, com esses grandes super salários e jogadores consagrados que falharam no momento mais importante e também com a incerteza da permanência de um cara que mudou a filosofia de trabalho dentro do Cruzeiro. Olha ao que o Gabigol se presta. Agora, o que viraliza na internet, e com razão, depois de um pênalti ridículo como esse, a fotinha do Gabigol com a camisa do Corinthians quando ainda defendia o Flamengo. Aí, muita gente, que é o que eu falo, a displicência do cara, a soberba do cara, olha o que faz com ele. Muita gente está dizendo na internet que acredita que o Gabigol perdeu de propósito. Porque ele quer sair do Cruzeiro, porque ele não está jogando os minutos que ele esperava jogar, porque ele está cavando para sair, ele realmente quer sair do Cruzeiro. Olha ao que o cara se presta com uma cobrança ridícula como essa. Porque eu não acredito de verdade que tenha perdido de propósito. Ninguém deve conseguir, defendendo uma torcida gigante, numa semifinal, com o estádio lotado, e entregar um jogo. Mas olha, eu só quero mostrar ao que o Gabigol se prestou. Porque batendo um pênalti de uma forma ridícula como aquela, displicente como aquela, a turma aposta ele com a camisa do Corinthians e a turma começa a falar aí várias, teorias. Eu acho que foi a soberba, a prepotência, a arrogância e a displicência que derrubaram o Gabigol hoje e derrubaram o Cruzeiro que acreditou nele. Mas ele se presta a isso aí. As pessoas dizerem, muitas pessoas dizendo aqui nos comentários do meu outro vídeo que acham que o Gabigol fez de propósito.